Chegamos ao episódio 19 da segunda temporada de The House e minha gente está muito perto do final. Faltam só 2 episódios para acabar a temporada. Depois de um episódio todo focado nos coadjuvantes, é momento da gente voltar o nosso olhar para os protagonistas da série. E que loucura foi esse episódio, hein, minha gente? Foi praticamente uma preparação para o grande finale da temporada. Então bora conversar e destrinchar esse episódio. E aí, gente, eu sou o Pato, estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIA+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, aproveita e já deixa um like para ajudar ele a chegar a muito mais pessoas. O episódio 19 da segunda temporada chama Old Titan, Where Art Thou? Que é o inglês mais antigo para Old Titan, Where Are You? Né? Que seria Ô Titã, onde estás? Ou Ô Titã, cadê você? É quase uma indagação religiosa, né? Como se fosse, ó Deus, onde estás? Já que para eles, né, o Titã é praticamente como se fosse um deus. O título desse episódio também faz referência a um filme dos irmãos Cowell de 2000, Oh Brother, Where Art Thou? Onde na era da Grande Depressão dos Estados Unidos, na época da crise de 29, a gente acompanha a aventura de 3 prisioneiros que conseguem fugir de uma prisão do Mississippi. E é praticamente o que acontece com os protagonistas nesse episódio de The House, né, eles fugindo da prisão. O episódio começa numa cena bem enigmática de um sonho do King, onde ele consegue fazer uma conexão com o colecionador. No episódio 17, quando o King, a Luz e o Huri vão até aquela ilha distante dos caça-titãs, quando os habitantes da ilha descobrem que o King é um titã, eles fazem aquele ritual onde o King coloca aquela chama azul na pedra do colecionador, naquele espelho quebrado do colecionador, e os olhos do King brilham, ele ouve a risadinha do colecionador e é dito que ele fez a conexão. Os caçadores de titãs queriam então sacrificar o King para invocar o colecionador, mas o King consegue fugir antes disso. No entanto, essa conexão do King com o colecionador já havia sido feita e agora no início desse episódio a gente vê os desdobramentos dessa conexão. Enquanto o King tá dormindo no navio que tá levando ele, o Huri e a Luz de volta a Boiling Isles, ele tá nesse sonho, né, nessa conexão com o colecionador, e esse lugar onde o King tá durante o sonho lembra muito aquela dimensão intermediária que a Luz esteve quando ela tentou ir do mundo dos demônios para o mundo humano. A gente percebe isso pelas formações das paredes, né? Quase como se fosse uma caverna meio esverdeada. A gente vê também vários dos cubos repletos de estrelas, né? Quase como se fosse um micro-universo dentro de cada um deles. E a gente vê também essa água escura no chão. E levando em conta que o sangue do Titã é essencial para criar essa conexão entre os mundos, faz sentido que o King, sendo um Titã, consiga criar essa projeção astral nessa dimensão intermediária. Inclusive, ele criou nessa dimensão até uma projeção do navio que ele está embarcado. E o King não entende muito bem o que está acontecendo, nem onde ele está. Como só a Luz conheceu essa dimensão intermediária, ele não faz essa relação. E ele começa a ouvir nessa dimensão intermediária a voz do colecionador. E essa voz do colecionador vem de um objeto que a gente não tinha visto ainda nessa dimensão, que é uma esfera cheia daquelas estrelas coloridas do colecionador dentro dela, com várias pedras orbitando. E a gente vê aquela sombra do colecionador que a gente já tinha visto lá na lembrança do Imperador Belus, preso agora dentro dessa esfera. Então dá a entender que essa esfera é a prisão onde o colecionador se encontra. Então faz mais sentido agora que tenha sido um titã no passado que prendeu o colecionador dentro dessa dimensão intermediária, uma vez que essa dimensão é encontrada através do sangue do titã, né? Através da magia do titã. O interessante é que se a gente lembrar de quando a Lilith e a Luz viajaram ao passado e conheceram o Philip tinha dito no diário que ele reuniu todos os ingredientes para o portal, incluindo o sangue do Titã, e tudo que faltava era encontrar o colecionador. Assim ele teria o que precisava para completar sua missão. Porém a gente descobre que o Philip estava mentindo e que ele precisava daquele espelho para se comunicar com o colecionador por outro motivo. Que a gente descobre depois que o Philip se tornou o Imperador Belus é eliminar todas as bruxas e demônios de Boiling Isles. No entanto, vendo que o colecionador está preso nessa dimensão intermediária entre o mundo humano e o mundo dos demônios, fica claro que o portal tem sim
sim ligação com todo esse plano. A gente sabe que o Imperador Belus reconstruiu o portal para o mundo humano e a gente sabe que o Imperador Belus é um humano e, portanto, pode ser que ele quisesse voltar para o mundo dele de origem. E até então parecia meio desconexo, né? Parecia que eram dois objetivos. Um deles era criar o Dia da União e exterminar as bruxas e demônios. E outro era criar esse portal para ele voltar para o mundo humano. A gente sempre tentava relacionar de alguma forma esses dois objetivos, né, para tornar eles um só. E agora a gente tem mais uma dica de que sim, eles podem e devem estar conectados. Afinal de contas, o colecionador, que é essencial para esse plano do feitiço de drenagem, está aprisionado nessa dimensão entre o mundo humano e o mundo dos demônios. Então, drenando toda a magia de Boiling Isles que vem do sangue do Titã, vai ser possível libertar o colecionador que está aprisionado nessa dimensão intermediária por conta de uma magia, de um feitiço de um titã. Então o colecionador ouve o King dentro dessa dimensão e pergunta quem é, não quer que o King vá embora. A gente sabe que o colecionador, apesar de possivelmente ter centenas de anos, tem a personalidade de uma criança. Quando a gente viu ele na lembrança do Imperador Belus, ele falava que não via a hora de sair, poder brincar. Então ele tá se sentindo sozinho há muito tempo. E ver que tinha mais alguém lá, ver que o King estava lá, era pra ele alguém que pudesse fazer companhia, que pudesse brincar com ele. Mas mesmo tendo atitudes de criança, o colecionador é esperto o suficiente pra saber que não é qualquer um que conseguiria fazer uma projeção astral naquela dimensão. E como provavelmente ele ainda está se comunicando com o Imperador Belus, é bem possível que ele conte para o Imperador Belus que ainda existe um titã vivo. E se o colecionador conseguir descrever minimamente para o Belus como é esse titã que ele viu nessa dimensão, vai ser muito fácil o Belus entender que esse titã é o King. Então é questão de tempo até que o King se torne também um alvo do Imperador. Então o King é acordado pela luz, ele sai dessa projeção astral antes que o colecionador consiga se comunicar com ele. Então a luz, o King e o Huri desembarcam em Boiling Isles, eles não sabem ainda o que aconteceu enquanto eles estiveram fora, eles não sabem que vários guardas do Coven do Imperador cercaram a Casa da Coruja e nem que houve aquela batalha em Exide. Então a luz vê que recebeu uma mensagem da Emmett, e a Emmett fala por mensagem que a mãe dela confiscou o Instagram dela, né? Então pode ser que isso se passe um pouco depois do que aconteceu em Exide, porque em Exide a gente viu a Emmett usando o Instagram, então pode ser que a mãe da Emmett tenha ficado sabendo que ela lutou contra os guardas do Coven do Imperador e tenha tomado o Instagram dela como castigo. A Emmett não chega a comentar com a Luz o que aconteceu no colégio, mas fala que estão seguros e entrarão em contato, mandando no fim vários corações. Então o King fala pra Luz que se ela quiser ela pode ir lá ver se a Emmett tá bem, que ele vai sozinho lá pra Casa da Coruja. Mas claro, depois de tudo que a Luz passou com o King, da descoberta que ele é um titã, ela não ia deixar ele sozinho. Então a gente vê um rápido flashback de tudo que eles descobriram lá naquela ilha, que o King é um titã, com um acréscimo numa fala da Luz falando que o King é filho de Boiling Isles, é filho do titã que forma Boiling Isles. A gente já tinha pegado todas essas informações no episódio, mas ainda não tinha ninguém falado com todas as letras que o King é filho do titã que forma Boiling Isles. Então, para quem ainda não acreditava, está confirmado, o King é filho daquele titã que forma Boiling Isles. E antes dos três chegarem até a Casa da Coruja, eles encontram vários cartazes de procurados espalhados por Boiling Isles, com fotos do Huri, da Ida, da Luz, do King e da Lilith. Então eles descobrem que agora são procurados pelo Coven do Imperador Belus, e quando chegam à Casa da Coruja, tomando cuidado para não serem vistos, não tem mais aquela quantidade de guardas cercando. Porém, tudo dentro da casa foi confiscado e levado embora pelos guardas, até mesmo o François, o coelhinho de pelúcia do King. Então a Luz, o King e o Huri entram na Casa da Coruja e tá tudo vazio lá, não tem sinal de ninguém, nem de nada dentro da casa. Então a Luz encontra um bilhete jogado no chão, pedindo socorro, falando de dor, e ela entende que tem uma mensagem oculta nesse bilhete. E quando ela faz um glifo da Luz e coloca atrás da mensagem, a Luz vê que tá indicando que a Lilith e a Ida foram se esconder no joelho do Titã. A Ida e a Lilith estão escondidas numa caverna no joelho do Titã, tentando pensar
pensar em algum plano para acabar com o Dia da União, mas nenhum plano parece satisfatório. Então a Luz, o King e o Huri conseguem encontrar a Lilith e a Ida quando são pegos por uma armadilha que as duas deixaram na frente da caverna. Então eles compartilham o que aconteceu com cada grupo enquanto eles estiveram separados. A gente entende que aquele mapa não foi exatamente deixado para a Luz encontrar a Ida e a Lilith, mas sim uma tentativa da Lilith que alguém encontrasse os corpos delas, como se ela já não tivesse mais esperança. E o Huri vomita uma camiseta que ele trouxe de presente da ilha que eles estavam. Eu amei que na camiseta tá escrito: eu fui sacrificado ao grande caçador. E a Ida fica pé da vida com a Lilith, né? Afinal de contas, elas só deixaram a Luz, o King e o Huri irem até essa ilha porque a Lilith tinha falado que não tinha nada por lá. E não só tinha esse grupo de caçadores de titãs que idolatravam o colecionador como se ele fosse um deus, como também tentaram sacrificar o King porque descobriram que ele é um titã. Para o espanto da Ida e da Lilith e do Huri também, né, que se mostrou espantado, não sei porquê, já que ele estava lá na ilha também e descobriu tudo com a Luz e com o King. Ai, gente, eu amo o Huri. A Ida se questiona sobre o King ser filho do titã de Boiling Isles, afinal de contas, como um serzinho tão pequeno pode ser filho de um titã tão imenso? Será que um dia o King vai ter esse tamanho também? E a Lilith super empolgada, né, por estar diante de um deus, afinal de contas, eles consideram os titãs como se fossem deuses. Ela fala que o King provavelmente ainda é muito novo, né? Que ele ainda vai crescer e que seus poderes provavelmente vão despertar. Ela até pensa na possibilidade do King ajudar elas na luta contra o Imperador sem pensar nos riscos que o King poderia sofrer. E ainda fala pra Lilith dar uma segurada aí na empolgação dela, né? Afinal de contas, o King foi adotado pela Ida, né? Ele é um Clawthorne. E a Lilith maravilhosa. Ai, meu Deus, eu sou tia de um deus. Não julgo, porque eu acho que eu ficaria tão empolgado quanto ela. E a Lilith se pergunta, né, será que ele é um deus do bem ou um deus do mal? Porque provavelmente existiam os dois tipos de titãs, né, uns que iam pro lado do bem e uns que iam pro lado do mal. E em qual lado será que o King está? Então quando a Luz pergunta pra Ida qual é o plano que elas têm contra o Imperador para impedir o Dia da União, a Ida fala que é segredo, né, que ela não pode revelar ainda. A Ida e a Lilith estão tentando bolar um plano para impedir o Imperador Belus no Dia da União, mas elas não têm nenhuma ideia boa, porque além de não possuírem mais magia, elas também não têm nenhum aliado para ajudar. A Ida continua preocupada e agora um pouquinho mais com a segurança da Luz e do King, e por conta disso prefere não contar para eles que ela e a Lilith não têm um plano contra o Imperador pro Dia da União. E ela sente que precisa mandar a Luz e o King para algum lugar onde eles possam ficar seguros. A Ida então pergunta pra Luz e pro King o que eles querem fazer nesse dia, mentindo que ainda precisam de um tempo pro plano ficar pronto, mas é só uma desculpa pra eles terem um dia agradável antes das coisas piorarem de fato. E a Luz, vendo como o King tá triste, né, afinal de contas ele descobriu que ele é o único sobrevivente da sua família, e nem o François, o coelhinho de pelúcia, o King, tem mais. Então a Luz resolve fazer uma missão de resgate e trazer de volta o François. O King, por outro lado, prefere ficar sozinho com seus pensamentos e assimilar tudo que ele descobriu lá com os caçadores de titãs. Depois que a Ida e a Luz saem, a Lilith tá tentando agradar o King de alguma forma. Ela leva um chá pra ele, leva uma espada pra ele, mas o King só quer ficar sozinho, né? Ele quer ficar em paz com os pensamentos dele. Então a Lilith faz uma reverência a ele, né? Ainda tá considerando ele como um deus e se afasta com o Huri. E o King, que precisa de um tempo pra ele, né? Precisa pensar sobre tudo que aconteceu, resolve caminhar sozinho. Então o King acaba encontrando com o Steve, um dos guardas do Coven do Imperador, que ele conheceu lá na festa da Lilith, na Casa da Coruja, quando ela tinha sido promovida no trabalho. Aparentemente o Steve não é mais um soldado do Imperador, porque ele se cansou desse Coven quando percebeu que não era nada do que ele imaginava. A gente lembra de uma conversa que o Steve teve com o Hunter, quando o Hunter prendeu todos os jogadores de Flyer Derby, que o Steven já estava bem descontente com o trabalho dele. Diferente do que o Imperador prega, o Steve fala que o Titã não parece ser esse ser que todo mundo deve temer, que o Titã parece ser um cara legal. E agora, fora do Coven do Imperador, o Steve passa a maior parte do seu tempo andando de motocicleta por Boiling Isles. Então o Steve convida o King para dar uma volta com ele de motocicleta por Boiling Isles e o King aceita imediatamente. Os dois então começam a cruzar as ilhas, passando por várias paisagens. O King começa a se conectar com a ilha, né, com o Titã da ilha, e os dois ficam
apreciando as vistas e ajudando as pessoas. É muito bonitinho que no momento a gente vê um casal de duas velhinhas e o Steve se emociona vendo as duas que provavelmente passaram a vida inteira juntas. Tem um momento que o Steve tá lendo um livro intitulado Sinergia no Coven do Imperador. E a gente vê uma imagem na capa de trás do livro onde tem dois soldados do Imperador se cumprimentando, né? Como se fossem dois amigos. E o Steve parece que tá apreciando esse livro, né? Mesmo ele tendo saído do Coven do Imperador, ainda tem algumas coisas que interessam a ele. Provavelmente porque essa cooperação, essa parte mais amistosa dentro do Coven é o que agradava a ele. Então tem a parte que o Steve não concorda, que foi o que fez ele sair do Coven do Imperador, mas ainda tem uma parte que traz coisas boas pra ele. E de repente essa visão do Steve, né, de cooperação, de amizade dentro do Coven do Imperador pode ser essencial se um dia o Imperador Belos cair. De repente até surge uma nova ordem baseada no que o Steve realmente acredita que seja a parte boa do Coven e dê início a uma nova era em Boiling Isles. Mais tarde a gente vê até que o Steve rasgou o livro para fazer uma dobradura pro King. À noite o King e o Steve estão sentados na frente de uma lanchonete comendo um hambúrguer e um pouco de comida. Enquanto eles comem, o King lembra como ele sempre queria ter poder e ser temido por todos. Mas agora que o King finalmente tem tudo isso, ele não quer mais ser visto por todo mundo como um grande monstro assustador. E o Steve se reconhece nessas falas do King, claro que devido às suas proporções, né? E o Steve é um guarda do Imperador, né? Que é também temido por todo mundo em Boiling Isles. E nenhum dos dois quer mais manter essa imagem, né? Quer ser temido por ninguém. E nesse momento que o Steve se reconhece nas falas do King, ele até tira sua máscara e a gente enxerga o rosto do Steve. E o Steve parece um cara legal, né? Um bruxo com uma cara bastante simpática e um chifre na testa. Enquanto o King e o Steve estão nessa jornada de reflexão e autoconhecimento, a Lilith e o Huri, que deveriam estar cuidando do King, né? E perceberam que ele tinha ido embora, passaram o dia seguindo as pistas deixadas pelo King e pelo Steve para tentar encontrar o King e finalmente encontra ele. E a Lilith se surpreende por ver o Steve com o King, né? E o King fala, não precisa se preocupar porque ele não é mais parte do Coven do Imperador. E mais uma vez a Lilith tenta fazer uma reverência pomposa ao King, né? Que tem muito a ver até com o título do episódio, né? Como se essa reverência, né? Esse ó Titã, onde estás? É justamente a Lilith perguntando do King, né? E o King fala que a Lilith não precisa de todas essas formalidades, afinal de contas ele continua sendo o King de sempre. E o King fala algo muito interessante pra Lilith, que a Lilith tá agindo com ele exatamente da mesma forma que ela agia com o Imperador. Como se ela sempre precisasse de alguém pra idolatrar, alguém que ela pudesse servir e seguir ordens. O Steve até sugere que ela procure terapia. E o Huri, que não tava prestando atenção em nada do que eles estavam falando, ataca o Steve achando que ele ainda trabalha pro Imperador e está mentindo pra eles. Ai, Huri. Enquanto isso, a Luz e a Ida estão indo em sua missão de resgate para tentar recuperar o François, o coelhinho de pelúcia do King. E enquanto a Luz e a Ida estão viajando para Bonnisboro nessa missão de resgate, a Ida pergunta pra Luz, né? Nossa, será que você não quer mudar, né? Ao invés de fazer essa missão perigosa, será que a gente não podia passar um dia na praia, por exemplo? E a Luz responde pra Ida, talvez se a gente tivesse tempo para mais 20 aventuras, quem sabe, né? Mas a gente não tem esse tempo. E, gente, a Luz falando que não tem tempo para mais 20 aventuras é claramente um recado para esse final antecipado de Dalhouse. A gente sabe que a Dana Terrace, criadora de Dalhouse, queria que a série tivesse mais tempo para desenvolver mais as histórias, mas por conta desse encurtamento tiveram que condensar toda a história nessas 2 temporadas e nos 3 especiais que vão ter da 3ª temporada. Então, se a gente tá sentindo que alguns acontecimentos estão acontecendo muito rápido ou até resolvendo de forma muito fácil, é justamente porque a série foi encurtada. Então Dalhouse não tem mais tempo para expandir o universo, para ter algum episódio focado em algum personagem, para aprofundar alguma questão. Todos os acontecimentos são focados e vão direto ao ponto para conseguir finalizar a história. Então eu adorei esse recadinho dado pela Luz, né? Que eles queriam ter mais tempo, mas infelizmente não tem. E quando a Luz e a Ida chegam a Bonnisboro, elas veem que a cidade inteira tá se preparando já pro Dia da União. Muitos já estão caminhando e marchando em direção à cabeça do Titã.
Titã. O King passou também por algumas dessas pessoas antes de encontrar o Steve. E até os soldados do Coven do Imperador estão também bastante ocupados. A Luz e a Lilith entram na delegacia de Bonnesborough disfarçadas de guardas com uma fantasia bem vagabunda. E os guardas nem reparam que são elas devido à quantidade de trabalho que eles estão exercendo. Então elas conseguem com bastante facilidade se infiltrar e pegar a chave do armazém que tá guardando todas as coisas da Casa da Coruja. Então elas conseguem essa chave, que na verdade é o esqueleto de uma mão, e entram nesse armazém onde tem várias caixas com vários objetos confiscados, não só da Casa da Coruja. Então a Luz e a Ida se separam para tentar encontrar as coisas da Casa da Coruja, para tentar encontrar o François, e a Ida chega até uma salinha onde tem uma guarda conversando pela bola de cristal com o Rainy. Então a Ida ouve Rainy dizer que é pro guarda encontrar a Ida de qualquer jeito, né, a mulher coruja, e levar para ele. Pela ordem é pro guarda entender que é para capturar, né, afinal de contas estão em busca da mulher coruja, mas a gente sabe que para Rainy é importante encontrar a Ida antes para que ninguém faça mal a ela. Então quando a guarda sai, a Ida consegue se comunicar com Rainy, e Rainy ainda tenta se manter dentro do papel, né, mostrando que está do lado do Coven do Imperador para tentar manter a Ida afastada. Mas a Ida conhece Rainy, né, conhece os trejeitos de Rainy e sabe que tem alguma coisa errada, sabe que Rainy está escondendo alguma coisa. E a Ida fala que sabe sobre o Dia da União, sabe sobre o feitiço de drenagem, e a única coisa que ela quer é que Rainy de alguma forma consiga proteger a Luz e o King. A Ida quer que Rainy ajude a levar a Luz e o King para um lugar seguro. E antes que Rainy possa confessar que está do lado da Ida, que estava mentindo para ela esse tempo todo, a Terra aparece, né, a líder do Coven das Plantas, e a Ida mais que imediatamente coloca de volta seu disfarce, né, a máscara de soldado do Coven do Imperador. E pra Terra não desconfiar do que estavam conversando, Rainy simplesmente diz que vai mandar alguém para buscar o pacote. E a gente sabe que esse pacote que Rainy está falando é a Luz e o King. Então quando a Ida encerra a comunicação com Rainy, a Luz estava lá na sala e ouviu tudo que a Ida estava falando. A Luz fica chateada por entender que a Ida não queria que ela participasse do plano contra o Imperador, e a Luz discute com a Ida. Ela quer fazer parte desse plano, ela quer enfrentar o Imperador. Então ela quer voltar para o acampamento, mas a Ida se transforma em Harpia e tenta se colocar no caminho dela. A Luz enfrenta a Ida com alguns glifos enquanto foge, e a Ida tenta parar a Luz. Ela tenta falar com a Luz, mas a Luz nem quer dar ouvidos a ela. Então o barulho que elas fizeram durante essa discussão e durante essa perseguição chamou a atenção dos guardas, que acabaram capturando as duas. Então quando a Ida e a Luz já estão na prisão, a guarda fala que a Luz vai ser levada para o Imperador Belos. Como a gente já falou algumas vezes, é bem provável que a Luz tenha alguma importância para o Dia da União. Inclusive um desenho de um personagem novo de Dalhouse que a Dana Terrace fez numa live de março, que supostamente seria o colecionador. Muitas teorias na internet dizem ser a Luz possuída pelo colecionador. Será que para voltar o colecionador precisa de um corpo humano e esse seria o da Luz? Já a Ida será levada para o confirmatório, onde a guarda diz que dessa vez vai acontecer a cerimônia de petrificação. Como a gente lembra, lá na primeira temporada ia acontecer a cerimônia de petrificação, mas a Ida conseguiu escapar com a Luz, com o King e com a Lilith. Mas agora, dessa vez, a guarda fala que não tem escapatória. Então a Luz confronta a Ida, falando por que ela não queria que a Luz fizesse parte desse plano que ela estava bolando contra o Imperador. E a Ida finalmente confessa pra Luz que ela e a Lilith não tinham plano nenhum. A Ida e a Lilith não fazem ideia de como impedir o Dia da União. Então, pra ela, a única coisa que ela gostaria é que pelo menos a Luz e o King estivessem seguros quando isso acontecer. Então a Luz e a Ida são levadas, cada uma para seu respectivo destino. A Luz até tenta espernear e gritar e falar para todo mundo, né? Gente, por favor, o Belos não é um bruxo, ele é um humano, ele vai acabar com todos vocês, vai ser uma loucura. Mas, obviamente, ninguém vai acreditar na Luz, né? Então ela é jogada aí nessa carroça. Como eu disse no vídeo do episódio anterior, é muito difícil as pessoas acreditarem na palavra da Luz, porque o Belos já construiu toda uma história que a gente viu até nas memórias dele, colocando a Luz como aliada da magia selvagem, algo que o Imperador Belos mente pra todo mundo, dizendo que o Titã é extremamente contra. E foram anos do Imperador Belos construindo essa história, falando como a magia selvagem é ruim, então não é uma menina humana chegando no mundo dos demônios e falando um monte de coisa que vai mudar a opinião das pessoas. Como eu disse também no vídeo do episódio passado, é mais fácil as pessoas acreditarem
acreditarem em alguém que estava do lado do Imperador Belos e por algum motivo mudou de lado, que foi o caso do Hunter. Então quando a Luz dá um chute na porta da carruagem que ela tá sendo levada e acha que conseguiu escapar, ela descobre que na verdade ninguém estava sendo capturado. Ela e a Ida foram resgatadas por Rainy, que está junto também com o Darius e a Beowulf. A gente vê que o Steve, o King, a Lilith e o Rory estão com eles também. E também a Katia, a Amber e Morton, que eram aliados de Rainy lá no Bet, né? Nos Bardos contra o Trono. E agora todos eles juntos não se chamam mais Bet, né? Não são mais os Bardos contra o Trono. Agora eles se chamam Cat, que são os Colvins contra o Trono. É uma maior quantidade de aliados contra o Imperador. Fazendo um paralelo aqui com Harry Potter, é bem interessante, porque é como se esse grupo que se formou fosse a Ordem da Fênix e aquele grupo dos estudantes em Exide fossem a Armada de Dumbledore. E espero ansiosamente para que esses dois grupos se unam e lutem contra o Imperador. Vai ser assim, minha gente, maravilhoso esse duelo. Estou muito empolgado esperando. E foi muito fofinho ver a Luz conhecendo o Rainy finalmente, né? Depois de ouvir todas as histórias. É interessante que a Luz pergunta pra Rainy algumas coisas que a gente queria saber também, né? Sobre a memória ter sido apagada, sobre aquele momento que a Beowulf e Darius capturaram Rainy. A gente sabe que as memórias de Rainy não foram apagadas, porque sempre que a Terra dava aquele chá pra Rainy, Rainy assoviava, né? E nesse assovio mágico as propriedades do chá eram modificadas. Mas aquele momento da captura de Rainy sempre foi uma incógnita. Aparentemente o Darius já estava desconfiado do Dia da União há muito tempo. É possível que seja desde quando o antigo Golden Guard, antes do Hunter, foi eliminado. Como a gente sabe, o Darius era orientado pelo antigo Guarda Dourado, então eles possuíam algum tipo de conexão. Então quando esse Guarda Dourado supostamente traiu o Imperador Belos, é porque ele pode ter descoberto alguma coisa e talvez confidenciado algo com o Darius. Então possivelmente foi nessa época que o Darius começou a ficar desconfiado do Dia da União. Daí quando ele soube que Rainy estaria causando problemas, o Darius desconfiou que Rainy também pudesse estar desconfiado do Dia da União. Então Darius falou que Rainy atua super mal e por isso ele e a Beowulf deixaram que a Kikimora capturasse. Assim, os gritos e o desespero de Rainy seriam mais convincentes quando a Kikimora atacasse do que se eles tivessem falado que estavam do lado de Rainy antes da Kikimora chegar. E Rainy revela pra Ida também que não quis contar pra ela sobre tudo porque queria manter ela a salvo. Mas Rainy tinha certeza que a Ida, insistente do jeito que é, uma hora ou outra ia acabar se metendo nisso. A gente lembra que quando Rainy recebeu as informações sobre o feitiço de drenagem, ele perguntou se havia uma forma de contra-atacar e a resposta era a Mulher Coruja, a Ida. Basta saber se Rainy vai compartilhar isso com ela também ou vai ocultar essa parte para continuar mantendo-a segura. É interessante que no meio de todas essas revelações o Steve pergunta se a Lilith desconfiava de alguma coisa quando ela trabalhava para o Imperador. E a Lilith diz que não, que ela provavelmente fazia um péssimo trabalho. E agora, além de vários aliados, eles também têm um plano, o que deixa todo mundo muito mais otimista. Então eles ficam hospedados e escondidos nessa cidade que parece ser Latissa, que é aquela cidade que já tinha aparecido no episódio que a Luz e o Hunter resgatam os talismãs que a Kikimora tinha levado. E no momento mais íntimo da Ida com a Luz e o King, a Ida entrega o François pro King. E pra Luz ela entrega uma caixa onde na tampa tá escrita que são as unhas dos pés mais longos da Ida. Mas dentro da caixa não tem unha nenhuma, apenas aquele tronco, aquele pedaço de madeira de palistron que a Ida deu pra Luz pra ela esculpir o próprio palismã. A Ida então entrega um canivete pra Luz pra ela começar a esculpir o palismã dela, mas a Luz tá preocupada, né? Ela fala assim, gente, só falta 2 dias para o Dia da União, não tem como a gente parar pra fazer essas coisas. 2 dias pro Dia da União, minha gente, 2 dias. Que loucura. Então aí dá calma a Luz e fala que elas têm todo o tempo do mundo pra fazer isso. Obviamente elas não têm todo o tempo do mundo, mas é uma forma de relaxar a Luz. E aí dá finalmente ajudar a Luz a começar a esculpir o palismã dela. Então o episódio termina sem a gente ver qual vai ser o palismã da Luz, minha gente. Minha gente, provavelmente no início do próximo episódio já vamos ver o palismã da Luz. Estou assim empolgadíssimo com isso. Ou então a Luz ainda vai estar esculpindo, né? De repente a gente não vê ele pronto, mas vê o palismã se formando. Pode até ser uma forma da gente saber mais sobre esse ofício que vem de várias gerações da família da Ida
E quem sabe descobrirmos se existe relação com aquele antigo amigo do Belos cujo Hunter é um clone, né? Um Green Walker. Então façam as suas apostas de qual vai ser o Palismã da Luz. Acho que são 4 os que foram mais citados, mais falados internet afora. Uma possibilidade de Palismã é um gato, afinal de contas a Luz usa essa blusinha, né? Que tem esse capuz de gatinho. E agora eles fazendo parte desse grupo de resistência que chama Cats, pode ser que a Luz se inspire e faça um gato. Mas pelo Palismã da Emmett ser um gato, pode ser que a Luz não faça um gato e faça um outro animal. Então, baseado nas mensagens que a Luz e a Emmett ficam trocando uma com a outra, a Emmett usa um emoji de gatinho para se comunicar e a Luz usa um emoji de morcego. Inclusive, a capinha de celular da Luz é um morcego também. Então, existe a possibilidade do Palismã da Luz ser um morcego. Mas agora, pensando na Luz como uma pupila da Ida e toda a história, né, da família da Ida possuir palismãs que são algum tipo de pássaro, pode ser que o Palismã da Luz seja algum pássaro também, né? Quem sabe? E uma outra possibilidade de Palismã que eu já vi várias pessoas comentando e falando também está relacionado com o logo da série The Owl House. A gente vê que no logo The Owl House, um dos traços do H é como se fosse o cajado do Palismã e a letra O tem a coruja, né? Formando o Albert, o Palismã da Ida. E o desenho desse cajado, se a gente inverter a imagem, a gente vê ele sendo representado no L. E em cima do L a gente tem a letra S, que se a gente fosse pensar num animal que simboliza esse S, poderia ser uma cobra. Então, pensando que na leitura em pé de The Owl House a gente tem o Palismã da Ida, se a gente inverter, pode ser que a gente tenha o Palismã da Luz, que seria uma cobra. Tudo especulação, tudo teoria. Coloquem aí nos comentários qual vocês acham que vai ser o Palismã da Luz, porque eu, particularmente, não faço ideia. Mas se fosse para escolher um desses 4 que eu falei, eu acho que eu escolheria o morcego. Bom, e antes de terminar o vídeo, vamos falar do código secreto que apareceu nesse episódio. O código secreto aparece quando a Luz e a Ida estão no armazém, no momento que a Luz começa a fugir da Ida em forma de Árpia. O código aparece na parte de baixo de uma das caixas que a Luz está correndo em cima. E usando a tabela de conversão fonética, a gente tem a palavra his, que podemos traduzir como dele. Então, juntando os códigos desde o início da temporada até agora, a gente tem Sitting Season Puppet Strings, He No Longer Dreams of Kings, As Above Rush Darkened Skies, As Below His, que podemos traduzir como mares agitados e cordas de marionetes, ele não sonha mais com reis. Enquanto acima correm céus escurecidos, abaixo, nananã, dele. A gente vai ter que esperar as 2 palavras que faltam pra terminar a temporada pra entender, né, o que dele tá acontecendo lá embaixo. Como eu já disse em vários vídeos e continuo batendo nessa tecla, esse poema que está se formando é sobre o Dia da União. E agora eu fiquei curioso com esse his que apareceu, né? Com esse dele, porque o que dele que tá acontecendo embaixo? E a quem dele isso se refere, né? Será que é dele o Titã? Será que é dele o Colecionador? Será que é o King? Será que é o Imperador? É alguém no masculino aí que esse poema tá se referindo. E só pra esclarecer, a Dana Terrace falou no Twitter que o colecionador usa os pronomes neutros e pronomes masculinos. Então, estando esse poema se referindo a alguém no masculino, o colecionador pode estar incluso nessas possibilidades. E se realmente se trata sobre o Dia da União, né, faltam só 2 palavras, imagino que é sobre isso mesmo, né? Não é possível que não seja, já pensou, no último episódio muda tudo. Mas eu acho que esse his, né, esse dele, tem a ver com o Titã. Chutei aqui. E quando eu digo Titã, pode ser o King, né? Já que sabemos que o King é um Titã e provavelmente terá grande importância no Dia da União. Mas vamos aguardar, né? Faltam só 2 palavrinhas. Imagino que vai ser um substantivo e um verbo, então fiquemos aí de olho. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!